Se for um judicializado, um problema de terceiro, a administradora entra junto também? Como que isso acontece para entender? Não, aí vamos lá. Se a administradora tem a terceirização de mão de obra, pelo menos no nosso caso, são contratos separados, né? Então, se vamos supor de um funcionário entrar contra a terceirização, geralmente o condomínio ele é incluído no processo, né? Porque ele faz uma coparticipação, vamos dizer assim, né? Ele participa também daquela situação. E a gente já teve vários acontecimentos aí de empresas terceirizadas que quebraram no mercado, inclusive agora não há muito tempo, e os condomínios tiveram que arcar com todo aquele prejuízo. Então, isso acontece. Mas o condomínio arca porque talvez falhou também naquele dia a dia ali, né? Às vezes não só por isso, a empresa simplesmente some do mercado, como aconteceu. Ela fechou as portas de um dia para o outro e deixou os funcionários sem nada, sem receber salário, sem receber Daquele benefícios mês. daquele mês, entendeu? Então, assim, por mais que às vezes a gente faça conferência, que tem que fazer todo mês, da folha, de todas as certidões, de pagamento de FGTS, pagamento do INSS, toda essa documentação ela é obrigatória com o envio da nota fiscal mensal, Isso é né? uma das atividades, né, Uma Marina? das nossas atividades é conferir essa documentação, E que leva tempo, que né? leva Então, tempo. assim, todo mês trazendo um pouco a função da administradora para o Isso. condomínio, a gente tem toda essa questão das contas, toda essa questão de fazer a questão Aí vem a primeira pergunta. Existe a administradora e existe a contabilidade. Ou é junto? Não, é porque o condomínio não tem hoje uma responsabilidade de ter uma contabilidade de fato, né? Porque o CNPJ do condomínio, ele não funciona como o CNPJ de uma empresa. Então, nós não temos algumas obrigações fiscais que as empresas têm. Então, o condomínio, a gente faz uma prestação de contas que nada mais é um fluxo de caixa em cima do extrato bancário. O condomínio tem CNPJ, mas ele não configura uma Uma pessoa pessoa jurídica. jurídica de fato, né? Então aí a administradora faz a parte que seria contábil, assim. Contábil, mas É. é financeiro, é muito mais financeiro do que contábil, diferente das associações. As associações, obrigatoriamente, nós temos que contratar um contador, e aí a gente faz livro, faz toda a documentação anual, entrega realmente todas as informações fiscais, paga-se outros impostos, inclusive, em relação às associações. Então, nós temos sim dentro disso um contador, né, Eu vou contratado. chamar atenção para isso, porque apesar do condomínio não ser uma figura com personalidade jurídica, ele é condomínio edilício, né? Mas o condomínio faz muitas atividades relacionadas à contabilidade, como quando eu falo de contabilidade, você tem ali várias pernas, né? Departamento pessoal, então existe recolhimento de FGTS, INSS, REINF, então tem algumas coisas que um contador ele vai estar, ou um técnico contábil. Sim, todas as pessoas que trabalham no meu escritório, por exemplo, todos são contadores, porque eu preciso de pessoas especializadas na conferência das notas fiscais, se os impostos estão retidos, porque, Felipe, o que acontece? Nós temos aqui uma divisão, certo? Nós temos as notas fiscais que também os condomínios pagam para os prestadores de serviço, certo? Então, essas notas, elas têm que ser avaliadas, porque um prestador de serviço, a gente tem que reter ISS, a gente tem que reter INSS, PIS/COFINS dele. E aí, todo mês, a gente faz a análise dessas notas e paga-se esses impostos. Então, é diferente de um prestador de serviço que paga os impostos da empresa dele e que eu tenho que analisar se esses impostos estão sendo pagos, você entende? É muito grande o nosso universo nesse Mas- sentido. Então, um condomínio ele não faz um balanço contábil, vamos dizer assim, um balancete condominial. Tanto que a gente não fala que é um balancete, é um livro de De prestação de prestação de contas. contas. Porque Isso. em documentos, assim, vamos pensar que são documentos financeiros, assim. O Uhum. que eu vejo, geralmente, uma administradora entregar para o síndico e para a gente? Vai entregar a prestação de conta anual ou trimestral, semestral, dependendo do Tem que ser condomínio. É mensal. 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 Prestação de contas, ela é mensal. Obrigatoriamente mensal. O síndico ele precisa prestar contas mensalmente aos moradores e ao conselho. E aí entra aquela parte
parte um pouco do que eu falei inicialmente, na primeira parte. O síndico, ele não tem ali a capacidade técnica e operacional, ele não precisa ter a capacidade técnica e operacional para gerar um livro de prestação de contas. Então, mensalmente está no Código Civil que o síndico precisa prestar contas. Quem vai fazer a execução operacional desse documento? A administradora. É que veio a prestação de contas que a prestação de contas que a gente vê geralmente é a prestação de contas que vem junto ao boleto. Não, Aquilo ela ali é é o resumido, ela é o resumo. resumo da prestação de contas que é entregue em um livro com todos os relatórios e todos os documentos financeiros que foram pagos naquele mês anterior pela conta do O condomínio. morador, ele recebeu o boleto. Isso, Recebeu o boleto, viu aqueles vários pagamentos. isso. Eu, como morador, posso pedir ao síndico e à administradora o detalhamento daquela Pode, despesa? mas olha, ele recebe. Pelo menos o nosso, ele vai receber por e-mail detalhado a prestação de contas digital. E na prestação de contas digital vai ter toda a documentação detalhada, inclusive notas fiscais, comprovantes, PDF de orçamentos. Então, tudo no e-mail vai estar sempre ali. Então, o nosso trabalho vai até o final. Olha a frase que eu mais ouço. A minha administradora só emite o boleto, meu condomínio não tem nada. Mas isso falta um pouquinho de conhecimento, conhecimento. Felipe, porque assim, lá na portaria, provavelmente, ou com o conselho, o livro físico foi entregue em algum momento. Então, as pessoas podem ir até o síndico e perguntar, eu quero ver o livro, por exemplo, de prestação de contas. E aí vai caber ao síndico e aqui qual vai ser o procedimento mensal normal dele, que ele vai deixar ou não que aquela pessoa retire o livro, ou só veja ali na sala da administração. Mas, Felipe, eu também queria deixar importante uma coisa clara em relação a gente falar sobre a terceirização, que infelizmente já aconteceu muito com a gente de nós avisarmos ao síndico em relação à terceirizada não estar com as certidões em dia, com a documentação atualizada, e ele simplesmente não pode fazer o pagamento, ignora. Porque ele tá mais com medo de não ficar sem o funcionário. Pois é, e aí passa-se Ou o então, tempo, ou então não entende qual é a responsabilidade dele. Quando eu falo que a gente precisa, que o síndico precisa ter ali o conhecimento, a Marina está falando aqui que tem que ter o conhecimento, porque não é simplesmente quando você vai contratar uma terceirizada que a documentação dela tem que estar em dia, tem que estar em ordem. Isso é uma das funções, é uma das atribuições que a gente tem que olhar. Então, é uma obrigação da terceirizada que pague o ticket de alimentação em dia, vale transporte, recolha o FGTS, o INSS, pague isso, né? Pague os seus encargos e tributos ali. Aí você tem outras funções, outras atividades também. E aí você precisa entender, aquela terceirizada, qual é o lastro financeiro daquela terceirizada? É uma terceirizada que se ela fechar as portas de hoje para amanhã, eu assumo essa responsabilidade? Qual é o tamanho do escritório dessa terceirizada? É simples assim ela fechar? Porque às vezes a pessoa, ela abriu um aventureiro, ele abriu uma salinha ali no condomínio tal, ou o escritório é dentro do quarto dele, ele é o supervisor, ele é o financeiro, ele é o contábil. Se essa pessoa deixar de te atender, você não sabe mais quem é. Você não sabe. E você vai arcar com esse custo, né? Financeiro lá na Eu já assumi condomínios, Felipe, de eu chegar assim e conversar com sabe, condomínio pequeno em Jardim da Penha, que tem uma SG só e com balancetes atrasados. Então, às vezes você demora, o síndico demora para poder verificar uma situação, porque existe um delay, muitas vezes, de uma entrega de balancete, às vezes de 3 meses. Ou seja, imagina que você está em junho recebendo um balancete de março, fevereiro. Entendeu? Então, assim, já tem um delay, aí você vai trocar uma conversa com o funcionário, ela fala, poxa, meu vale transporte atrasou, meu ticket de alimentação deveria ter entrado e não entrou. Então, você começa a ouvir, e aí, quando você chega os documentos, você vai fazer a apuração do balancete, da prestação de contas, aí você vê que está pagando, está renegociando imposto, que aquilo ali, que o nome da... sai com efeito negativa e não com positivo. O nome da funcionária não consta na relação de empregados. Então, será que essa funcionária está registrada corretamente e tal? Então, você tem uma série de coisas que você precisa avaliar e por sua vez, ou a administradora também foi omissa essa informação. E eu devo posicionar o conselho, falo, conselho, olha só, está acontecendo isso daqui, e a gente precisa
tomar uma posição por isso, porque eu sou a responsável. E aí é a hora do síndico ser firme e falar: se vocês não trocarem essa terceirizada, eu não continuo como síndica, porque, infelizmente, não é o conselho. As pessoas confundem isso também. O pior do que confundir a responsabilidade do síndico com a da administradora, que eu acho que é simples, porque é uma relação contratual, você tem a responsabilidade do síndico e do conselho, que aí são duas funções eletivas. Isso é o pior, porque às vezes o conselho acha que é síndico. E toma posições e se posiciona com o síndico como se ele fosse síndico. Só que não, ele é conselho. No final, quem vai pagar a conta é o síndico, não é o conselho.